Saudações, pessoal, beleza? Então vamos para o vídeo da SD02 de expressões algébricas, tá? Então a ideia aqui é ser curto e grosso e com o objetivo de cobrir o necessário para você conseguir ter um bom desempenho nessa área de estudo. Então, vamos só relembrar lá do 7º ano o conceito de coeficiente variável, tá? Então, coeficiente é um número fixo, é uma constante, né? Algo que não muda. São os números que a gente já conhece, né? Enquanto que as variáveis são aqueles termos que podem assumir quaisquer valores, tá? Que a gente não sabe que valores eles assumem. E aí, como a gente não sabe o valor numérico deles, nós usamos letras minúsculas do alfabeto latino. Em geral, tá? A gente pode usar até outros tipos de símbolos para representar essas variáveis. Mas a ideia é, a gente não usa números porque a gente não sabe justamente o seu valor numérico. Seria como se fossem os fulanos da matemática, né? Bom, outro termo importante a gente apresentar é o monômio. Então o monômio ele pode ser formado, ele é um termo só, formado por coeficientes ou também partes literais, certo? Ele pode ter, que nem o caso aqui, o 23, ele só é um coeficiente, ele só é um número. Ele pode ser também, ó, 3A, que tem coeficiente e parte literal, 3 vezes o valor de A. Ou ainda, por exemplo, que ó, XYZ só tem parte literal, não tem nada de coeficiente, nada de constante. Joia? Então vamos lá em frente. Polinômio, então, é um conjunto que é formado por 2 ou mais monômios, certo? Como é que a gente sabe que um polinômio tem 2, 3, 20 termos? Muito simples, os termos são separados pelas operações de adição ou de subtração, tá? Então veja aqui, ó, esse primeiro exemplo, opa, ele tem 2 termos, é um binômio. Aqui é um trinômio, 3 termos. Aqui é um polinômio de fato, 4 termos ou mais, né? Só que para não ficar essa coisa muito complicada nessa etapa do curso, para simplificar mais ainda, nós vamos chamar tudo de polinômio, certo? Então, a menos que fazer isso se torne algo muito complicado, né, para ensinar a matéria. Mas eu vou sempre usar o termo polinômio e vou estar me referindo a qualquer coisa aqui, tá bom? Vamos falar então de polinômios na vida real. Então, sim, eles têm aplicação prática, eles servem para representar situações em que podemos ter várias saídas conforme uma entrada que a gente possui, tá? Eu gosto de dizer que o polinômio é como se fosse então uma máquina que, dependendo do produto que tu coloca lá dentro, ela o transforma e te devolve um produto diferente. Joinha? Então vamos lá, vamos para o primeiro exemplo. Então, esse polinômio aqui, ó, P igual a 7x. O que ele está representando? Essa situação aqui. P é o polinômio e representa quanto eu paguei pela gasolina, sabendo que o litro custa R$7. Então veja que a gente tem o 7, que seria, no caso, o preço fixo da gasolina, que a gente sabe que é 7. Tá? A gente sabe que muda todo dia na realidade, mas dentro desse polinômio aqui, ele vai ser custar 7. E x vai ser, então, a quantidade de litros que eu vou colocar no carro, né? Que isso aqui você não sabe se eu vou pôr 10 litros, se eu vou pôr 20 litros, se eu vou só pedir para completar e depois eu vejo quanto dá, né? Então isso aqui fica solto, né? Joia! Vamos fazer um exemplo agora considerando essa nova informação, que eu abasteci 50 litros. Então eu vou pegar aquele mesmo polinômio, tá? E vou considerar que eu abasteci 50 litros. Então eu tenho aqui o polinômio original, P igual a 7x, a gente já conversou por quê, né? Estou aqui dizendo que o x vale 50, certo? Então eu vou pegar esse 50 e vou substituir o x, né? Então vai ficar P igual a 7 vezes 50, fazendo a multiplicação, P igual a 350. No caso, R$350, né? Então, desse modo, esse polinômio ele nos dá um resultado, porque eu já sei qual é o produto que eu botei na minha máquina ali. Vamos para um outro exemplo. Esse exemplo aqui, P é o polinômio que representa quanto eu contribuo de previdência, sabendo que pago R$200 fixos mais 11% do meu salário. Então esse aqui é um polinômio de 2 termos, né, que são um binômio no caso, sendo que eu tenho um coeficiente, uma parte fixa, né, de 200, porque esse valor aqui eu vou marchar independente de qualquer coisa, tá?
e depois 11%, que é a mesma coisa que 11 dividido por 100, que é 0,11. Tá? Isso aqui você já sabe lá do sexto ano. Então, 0,11 multiplicado por x, que é o meu salário, que aqui eu não estou informando quanto é. E P vai ser, então, o quê? O valor que eu vou pagar de previdência. No exemplo anterior da gasolina, só voltando aqui um pouquinho, aqui eu informei quanto é que valia x, certo? Que é uma possível situação. Então, eu estou dizendo o que eu coloquei na máquina e eu quero calcular o que a máquina vai me devolver. Porém, é possível a gente ter a situação contrária. Eu ter, digamos, a situação em que eu sei quanto que a máquina vai me devolver, mas eu não sei o que eu botei lá dentro. Então, no caso, cuidado, esses 400 aqui não é x. Esses 400 é o valor do polinômio. Tá? O polinômio vale 400. Eu vou ter que descobrir o valor de x. Então, esse polinômio vai virar uma equação. Eu vou resolver a equação para x e terei minha resposta. Certo? Outra coisa que dá para se fazer com polinômios é simplificá-los. O que é simplificar um polinômio? Como o próprio nome sugere, simplificar, então, é escrevê-lo de uma maneira mais simples. Certo? Então, a minha dica é opere separadamente os coeficientes e depois cada uma das variáveis. Não tem nenhuma novidade em termos de matéria, a não ser essa dica, tá? Que eu já vou mostrar isso em exemplo. Como é que se operam números? Ué, da mesma maneira que você aprendeu lá na escolinha da tia Ana, lá, né? Você aprendeu adição, subtração, multiplicação, divisão, e depois, mais adiante, você aprendeu potenciação e radiciação. Você vai fazer a mesma coisa. E a parte literal, você vai operar separadamente, então, cada uma das letras. Vamos ver isso em exemplo. Então, aqui eu botei um exemplo, né, com multiplicação e divisão, tá, de 3 monômios, né, de 3 polinômios, de um termo. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos olhar só para os números. O trabalho é só para os números, esquece o resto. Então vai ser 4 vezes 3, dividido por 6, deu 2. Morreu ali. Agora vamos olhar só para o x. Esquece tudo, bota só o x. Aplicamos as propriedades das potências e resolvemos. Vamos fazer a mesma coisa com o y. E o z, ele não tem nada para operar, porque o z só aparece uma única vez. Então ele não tem conta nenhuma para fazer. Então ele vai continuar como sendo z. Agora eu vou pegar cada um desses resultados separados e vou juntar tudo num polinômio só. E aí teremos a resposta. Beleza? Assim terminamos o nosso trabalho de simplificação de polinômios. Agora, finalmente, vamos para a última etapa, que ela é um pouco mais decorada, não tenho muito o que falar sobre. Esse aqui é um trabalho que você vai ter que pausar o vídeo e ler, certo? Então, veja a tabela. Aqui eu coloquei alguns exemplos de polinômios. Peguei exemplos bem aleatórios, que eu poderia pôr infinitos exemplos aqui. E aqui eu botei uma frase para explicar em português o que esse polinômio representa. O que é interessante aqui é eu destacar isso aqui. Repare que não é relevante qual a letra vai ser usada. Ou seja, eu estou usando aqui A e B, eu poderia usar XY, eu poderia usar MN, eu poderia usar Q e R, não tem importância. O que importa é que são duas letras diferentes para dizer que são dois números diferentes. Lembrando, dois números diferentes podem ser iguais. Duas letras podem ter o mesmo número, mas não o contrário, tá? Então, desse modo, a gente tem aqui alguns exemplos. Agora, uma nova tabela. Pause o vídeo de novo e faça a leitura. Essa segunda tabela tem menos símbolos, mas tem uns símbolos um pouco mais sofisticados, certo? Procure, então, entender. Não decorar, mas entender, porque aqui são só exemplos. E assim terminamos a aula prevista. Obrigado a todos e bons estudos!